A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo. Boa madrugada, mais uma madrugada que o nosso Senhor Jesus nos concede na sua presença. Uma madrugada de jejum, de oração e leitura da palavra de Deus, né? Como diz a sua santa palavra, que aqueles que me buscam pela madrugada me acharão, né? Então é neste propósito de fé, de oração, de clamor a Deus, mais uma madrugada que o Senhor nos concede. Hoje nós vamos ler o capítulo 64, né? Perdão, capítulo 65 do livro de Salmos, e o versículo 1 diz assim, o título: Gratidão pelas colheitas, Salmo de Davi, canção ao regente de coro, né? Gratidão pelas colheitas, né? Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Se nós plantarmos o bem nós colheremos. Mas também se plantarmos o mal também colheremos. Está escrito na palavra de Deus, né? Que aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Ou seja, o mal, colherá o mal. Aquele que vive na prática da maldade, né? Ele tem a oportunidade de fazer o bem, de fazer as coisas certas na sua vida, mas ele tem prazer em fazer o mal, em praticar o mal. Cedo ou mais tarde, essa pessoa, essa criatura, né, ela colherá aquilo que ela plantou. Por isso que Davi, ele era um homem que era muito grato a Deus, um rei, pela gratidão, pelas coisas maravilhosas, né, as vitórias, as bênçãos que Deus deu na sua vida, na sua família, no seu ministério. Ele diz assim, o versículo 1 do capítulo 65: É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu responde às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Como são felizes aqueles que tu escolheste, aqueles que trazes para viver no teu templo. Nós ficamos contentes com as coisas boas da tua casa, com as bênçãos do teu santo templo. Ó Deus, tu nos respondestes, dando-nos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até o dos mares distantes, põe a sua esperança em ti. Com o teu poder puseste as montanhas no lugar, mostrando assim a tua força poderosa. Tu acalmas o refúgio dos mares e o barulho das ondas. Tu acalmas a gritaria dos povos, por causa das grandes coisas que tens feito. O mundo todo está cheio de espanto por causa das maravilhas que tem feito. Há gritos de alegria de um lado da terra ao outro, fazendo chover. Mostras o teu cuidado pela terra e tornas boa e rica com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos. Pois para isso a preparaste. Regas com muitas chuvas as terras aradas,
e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amaciam bem as terras, e por isso crescem as plantações. Como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos, os montes se enchem de alegria, os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus ensina que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo, né? Davi aqui ele estava se expressando e agradecendo a Deus, né? A grandeza de Deus, a bondade de Deus, o seu amor, né? Para com a humanidade, a sua misericórdia e o seu perdão. Como diz aqui o versículo 11, como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura, né? Onde Deus está, a presença de Deus, a bondade de Deus, ali a fartura, a abundância, as bênçãos do Senhor, né? Está sobre a vida daquele, sobre a vida daquela que verdadeiramente teme a Deus, que busca a presença de Deus. E Davi era um rei que ele tinha a plena convicção que sem Deus na sua vida, né, nos seus caminhos, nada ele poderia fazer. Os inimigos que tentavam destruir o seu reinado, a sua vida, perseguiam, humilhavam, queriam destruir, matá-lo, mas a bondade de Deus estava com Davi, a proteção de Deus, né, a sua misericórdia, o seu amor. E hoje não é diferente, né, sobre a vida daqueles que temem a Deus, que andam na presença de Deus, que se esforçam para agradar a Deus, que se esforçam para viver uma vida correta, uma vida de temor, de obediência a Deus. E infelizmente, por conta disso, muitas vezes o inimigo tem se levantado, né, para perseguir, para humilhar, para massacrar, né, para caluniar, defamar, para querer perseguir. Mas nós que tememos a Deus, a sua palavra, temos a confiança que Deus é quem vai recompensar a cada um. Que Deus que vê tudo, né? Seus olhos são como chamas de fogo e contempla tudo na face da terra. Com Ele não há suborno. Com Ele é um justo juiz, né? Ele não vende sentença. Ninguém pode comprar a Deus. Não. Cada um colhe, como diz o título aqui do texto, do Salmo, cada um colhe aquilo que planta, né? E que a gente que planta as coisas boas, o bem, vamos colher o bem também no seu tempo, se assim o fizermos. Mas aqueles que plantam mal, a maldade, eles também colherão no tempo certo o mal que plantaram. Então a bondade de Deus, ela traz fartura, né? Ela traz paz, amor, união. Onde o Senhor está, a bênção de Deus, como está dizendo aqui o Salmo, né? Que do céu cai a chuva, né? Que amolece a terra, da terra as sementes que são plantadas geram os frutos, né? Geram fartura, abundância. A palavra de Deus diz que Deus faz descer a chuva sobre os maus e sobre os bons da terra. Faz o sol se pôr sobre os maus e sobre os bons da terra, porque só Ele é bom. E tudo, né, que tem fôlego, louve a Deus, como diz aqui o versículo 13. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria. Tudo grita e canta de alegria, né?
diante de Deus, agradecendo as aves, a natureza, tudo que o Senhor criou, tudo foi Deus que criou, tudo é dele, tudo é para ele. Nada nós somos sem a presença de Deus. Podemos até se achar em algum momento, mas nada nós somos sem a presença de Deus conosco. Que Deus, meu amigo, meu irmão, abençoe a sua vida, a sua família. E nesta madrugada nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, né, por mais um ano que está se iniciando. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa vida, da nossa família, nos abençoe, esteja conosco todos os dias de vida que Ele nos der na face dessa terra. A sua presença esteja conosco, a sua bondade, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia, em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, meu Pai celestial, nesta madrugada, nós entramos na Tua presença em oração, como diz a Tua palavra no livro de Jeremias, capítulo 33. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Por isso eu clamo ao Senhor, meu Deus, nessa madrugada. Te agradeço, Pai, por tudo, pela vida, pelo respirar, pelo deitar, pelo levantar, pelo trabalho das nossas mãos. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, nos livrar de todos os males. Pai, abençoe a minha esposa, abençoe o seu pai, a sua família. Pai, abençoe a minha mãe, minha irmã, meus irmãos e família. Meu Deus, meu filho e família. Abençoe meus tios, primos, familiares. Deus, abençoe cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos nessa madrugada. Oramos pelos amigos, pelos familiares. Entregamos cada um em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor os salve, os liberte. Abra o entendimento de cada um deles, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus nos seus corações. Oramos, meu Deus, também, meu Pai, por aqueles que se encontram aflitos, desesperados, doentes, aqueles que se encontram no leito de um hospital, aqueles que se encontram no vício do álcool, das drogas, aqueles que se encontram, meu Deus, no crime. Só o Senhor pode os libertar dos demônios, das opressões do inferno. Meu Deus, libertar da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, da ansiedade. Senhor, nos livre e nos guarda, Pai, dos acidentes, da bala perdida, do homem mau, sanguinário e violento, aquele que apressa seus passos para derramar o sangue inocente. Nos livra, Senhor, dos acidentes. Livra-nos, Senhor, do perverso, do mal, daquele que vai dormir, meu Deus, maquinando o mal, acorda maquinando e praticar a maldade. Senhor, nos livra deles. Afasta, Senhor, para bem longe dos nossos caminhos. Senhor, aqueles que desejam o mal, que cavam a cova contra a nossa vida, que eles mesmos caiam nelas, meu Pai. Que a cova que eles cavarem, meu Deus, eles mesmos caiam nelas, Senhor. Como diz a Tua palavra, Senhor, que aquilo que nós plantamos é o que nós colhemos, que nós viemos plantar o bem, plantar o que é bem diante do Senhor, dos Teus olhos, plantar o bem diante do nosso próximo, Senhor. Pai, nós oramos pelo Brasil, pela nação, entregamos a nação brasileira em Tuas mãos. Oramos, meu Deus, também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela Tua obra, por os apóstolos, bispos, pastores, obreiros, aqueles que fazem a obra do Senhor com temor e tremor, Pai. Oramos por eles, que o Senhor os abençoe, a Tua igreja. Desperta o Teu povo, Senhor, para fazer a obra do Senhor. Pai, oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Entregamos nas mãos do Senhor, Pai, a nossa vida, a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo, a sua família, te dê uma noite em paz, um sono reparador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, deseja se inscrever no nosso canal, no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, um gostei, em nome de Jesus, vai compartilhar os vídeos, né? Vai escrever o seu nome, o nome dos seus familiares lá no YouTube, né? No nosso canal, onde nós vamos estar orando, né? Pela sua vida, pela sua família, todos os dias que Deus nos der vida e saúde. Estaremos aqui após a meia-noite, neste clamor de oração, de busca a Deus, a presença de Deus. Como disse aqui o versículo 13 do capítulo 65 do livro de Salmos, né? Ele diz assim, ó, tudo grita e canta de alegria, né? Então, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. A palavra de Deus diz, se esse povo se calar, até as pedras clamarão, né? Então, nós estamos aqui agradecendo a Deus por tudo, né? Pelas lutas, pelas vitórias, pelas bênçãos que o Senhor cada dia tem nos proporcionado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus.